Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no meu canal. Eu sou a Mayara Adabo, terapeuta e consteladora familiar sistêmica. Seja bem-vindo se você não me conhece. E aqui hoje eu quero trazer um tema que foi sugerido lá no meu Instagram sobre como não deixar os relacionamentos abusivos, o histórico de relacionamentos abusivos, não deixar esse passado interferir num futuro relacionamento ou no relacionamento atual. Então vamos lá. Primeiramente, é preciso entender que a pessoa que se relaciona num relacionamento abusivo ou narcisista, ela tem uma dependência emocional. Então ela depende do outro para ser feliz, ela depende do outro para ter as emoções estáveis. Então é muito importante essa pessoa primeiramente ficar sozinha, porque a tendência é ela sair de um relacionamento narcisista, abusivo e entrar num outro relacionamento abusivo, narcisista. E aí ela vai repetindo esse ciclo. Enquanto ela não para, ela entra num outro, a chance é muito grande dela entrar num outro e geralmente ela entra logo num curto espaço de tempo. Então é muito importante ela aprender a ficar na própria companhia, entender por que a própria companhia pode ser tão dolorida, pode ser tão sofrida. E aí tem pessoas que acabam não tratando, existem psiquiatras até que acabam não tratando pessoas com dependência emocional se ela não ficar sozinha, ficar 1 ano, 2 anos sozinha, para ela aprender quem ela é, para ela aprender a se reconhecer, porque o vazio existencial é muito grande. Então ela entender quem ela é, ela buscar ajuda, ela se tratar para então ela se relacionar novamente, porque daí ela vai mudar e aí o tipo de relação que ela vai atrair vai ser saudável. Então a primeira coisa, a primeira dica é você saber ficar na sua própria companhia. Mesmo se você está num relacionamento agora, é muito importante que você também tenha o seu momento, o momento da sua individualidade com as suas amizades, com o seu trabalho, com o seu tempo de lazer, prazer. Então é muito importante, o primeiro passo é saber ficar sozinha. E aí você tem que resgatar lá do passado por que tem essa dependência emocional. Então curar esse vazio, porque geralmente essa dependência emocional é uma busca pelo amor de mãe. Alguma coisa aconteceu que pode ter rompido esse laço entre o bebê e a mãe, ou entre o filho e a mãe, e aí você fica nessa busca de forma inconsciente atrás desse amor materno, porque quando eu quero o outro muito próximo de mim, lembra-se da fase da mãe do bebê, onde era um só, e aí eu tô buscando isso. E quando eu sei a individualidade, quando eu respeito a individualidade, eu não preciso mais de tanto esse grude, como era a mãe e o bebê. E aí eu respeito a individualidade do outro, a minha, e aí eu tenho relações saudáveis. Então, o primeiro passo, aprenda a olhar a sua dependência emocional, aprenda a ficar sozinha. E aí um segundo passo que eu oriento é fazer uma constelação familiar sistêmica. Por quê? É olhar o seu padrão familiar. Se você entrou em vários ciclos repetitivos de relacionamentos abusivos ou relacionamentos com narcisista, é preciso entender da onde veio isso, da onde originou, se isso se repete dentro, porque geralmente abusos, quando você olha no sistema familiar, os antepassados também sofreram abuso e aí vem se repetindo. Então é preciso reconhecer aonde se iniciou isso para então você quebrar esse vínculo e não trazer mais esse padrão para a sua vida e também para a vida dos seus descendentes. Então é muito importante olhar toda a cadeia familiar para entender da onde originou isso. Então a segunda dica é olhar o seu padrão sistêmico. E aí uma terceira dica que eu dou é você também entender o seu perfil de personalidade segundo o Enneagrama. Por quê? Porque quando a gente olha para o Enneagrama e olha para o seu perfil de personalidade, a gente entende os nossos gatilhos, as nossas motivações, ou seja, a gente cai em nível de consciência e aí a gente entra em relações abusivas quando mexem com a nossa motivação. Então, por exemplo, o tipo 6, a motivação dele é segurança, é precaução. E aí se alguém tira essa segurança, se alguém mexe com essa estabilidade dele, ele cai em nível de consciência e ele acaba entrando em padrões abusivos.
Por exemplo, um tipo 3, o tipo 3 busca reconhecimento, performance. Se você não reconhece, se você mexe com a performance, se você mexe com a vergonha, se você coloca ele em situações onde ele vai ser depreciado, ele vai cair em nível de consciência e ele também vai ativar gatilhos. E aí a gente demonstra o nosso pior do nosso comportamento. Então é muito importante saber qual que é seu padrão comportamental para você se estruturar e você melhorar e elevar nível de consciência, porque o abusador, o narcisista, ele observa você muito bem. E aí o que acontece? Ele vai te observar e vai saber exatamente os seus gatilhos. Ele é uma pessoa inteligente, ele vai ser uma pessoa muito observadora, que ele vai te observando, vai ativar o seu gatilho e você vai mostrar o seu pior, e aí os ciclos de manipulação, os ciclos de abuso continuam porque ele já entende como você funciona. Então é importante você entender como você funciona, para então você não cair mais em relações abusivas, e aí você mostra o seu melhor do comportamento quando você está em nível de consciência elevada. E quando eu falo de tudo isso, todas essas dicas que eu tô dando, o que acontece com isso? Ela vai mexer no seu campo vibracional, porque a gente vibra aquilo que a gente é, de acordo com as nossas emoções e com a nossa mente. A nossa mente e as nossas emoções formam um campo eletromagnético, e aí eu emito uma vibração e aquilo que eu atraio. Se eu tô com todos esses padrões que eu falei aqui, eu tô emitindo algo para atrair pessoas abusivas. Se eu mudo isso, ressignifico tudo isso, meus sentimentos, a minha mente referente a todos esses padrões de dependência emocional, todos esses padrões de nível de consciência, o que acontece? Eu mudo os meus sentimentos e a minha mente, eu vou elevar o meu padrão vibracional, e então eu vou atrair o que? Relações saudáveis e não mais pessoas abusivas para minha vida. Lembrando que os relacionamentos abusivos podem ser não só amorosos, como podem ser no trabalho, nas amizades, dentro da família. Então é muito importante você se autoconhecer, porque você muda o seu padrão e aí você vai ter muito mais sabedoria e comportamentos assertivos. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, e vou deixar aqui meu contato. Se você quer agendar uma constelação, uma sessão comigo, seja muito bem-vindo, podem tirar todas as suas dúvidas, e gratidão por esse vídeo, eu espero você num próximo vídeo. Até mais!